quero convidar-te a abrir no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Nós vamos lá para o final do capítulo 5, será a nossa leitura, adentrando o capítulo 6 até o verso 5. Como de costume, nós vamos orar antes da leitura e da meditação da mensagem. E nessa oração, irmãos, especificamente eu queria que nos concentrássemos na intercessão pela saúde do presbítero Emanuel. Está internado, aguardando o sequenciamento do seu atendimento para resolução, né, das dores que ele tem suportado. Então vamos orar para que Deus, de fato, continue conduzindo, orientando, fortalecendo, instrumentalizando os médicos, os procedimentos que se farão necessários, as medicações que ele já está tomando, que precisará tomar ainda, enfim, para que tudo que tem sido feito em prol da melhora da saúde do nosso irmão possa redundar nisso, né? Então nós vamos dedicar alguns instantes para orações silenciosas de intercessão a favor da vida do presbítero. Na sequência, nós vamos romper um silêncio com oração. Vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos perante a Tua face, podendo adorar-te em espírito, em verdade, com ordem, com decência, podendo, ó Deus, reconhecer as Tuas bênçãos, o Teu favor, a Tua misericórdia que tem sido grande para conosco. Louvado seja o Teu nome por isso. E queremos, ó Pai, nesse instante nos lembrar daqueles que sofrem, como o nosso irmão, o presbítero Emanuel, que segue internado, aguardando os próximos passos para o tratamento da sua saúde. Pedimos que o Senhor continue fortalecendo a sua família, sua esposa Leila, seus filhos, todos aqueles que estão diretamente envolvidos, ó Deus, que a graça do Senhor seja abundante sobre eles. E, ó Deus, que nos próximos dias tenhamos boas notícias de que todos esses procedimentos que serão necessários e já têm sido tomados, que esses procedimentos redundem na melhora da saúde do Teu filho, ó Pai. Continua com ele, afofando aquele leito de hospital, consolando, encorajando para a glória do Teu nome. Os demais enfermos da nossa igreja, que o Senhor também possa visitá-los, confortá-los e realmente, ó Deus, ministrar da Tua graça aos seus corações. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, os dois pastores, os reverendos Edilton, o reverendo Edilton está aqui no nosso templo, só que ele está com as crianças. Ele será um mensageiro no culto mirim. O reverendo Vanderlei está na congregação da 26 de setembro, pregando e levando a ceia do Senhor. Por isso que os pastores não estão aqui no púlpito nessa ocasião. A leitura é no livro de Êxodo, no capítulo 5, verso 22, vamos até o capítulo 6, no verso 5, e nos diz assim: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel,
os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Meus irmãos, quando as dificuldades aparecem, e como elas surgem, não apenas isso, como essas dificuldades se agigantam, e muitas vezes nos achatam, nos encurralam, nos deixam boquiabertos, paralisados, sem ação, e muitas vezes sem solução mesmo. Eu gosto muito de uma meditação, aprendi ainda no seminário, em 2002, quando o povo de Deus está diante do Mar Vermelho, e Faraó chega no encalço deles e se aproxima, e eles conseguem ouvir ali, pelas colinas, pelos montes, os passos dos cavalos, que a Bíblia fala, Faraó, com seus cavalos, com seus exércitos, o barulho das espadas e os soldados em marcha, e ali há um hermeneuta que colocou um título que eu achei interessante, naquele momento em que o mar ainda não havia se aberto, e o título é basicamente esse: um beco sem saída. Não tinha como eles voltarem mais, não tinha como entrar no Mar Vermelho, não tinha como ir para um lado nem para outro. A Bíblia vai descrever, nós vamos ver quando chegar esse momento, diz o que havia em volta, então era um beco sem saída. Há momentos na nossa jornada que as coisas ou as dificuldades aparecem, e nós sabemos que as coisas nem sempre funcionam como deveriam. Uma das razões é o pecado que está no mundo. Até o nosso corpo não funciona como deveria na sua plenitude. Nós não usamos a maioria da capacidade do nosso cérebro. Não usamos. Você já imaginou se nós usássemos o potencial máximo dessa massa cinzenta? Máximo. Não usamos. As coisas não funcionam como deveriam. Muitas vezes, nós cristãos fazemos exatamente o que Deus requer de nós, e o resultado é um desastre total. Um desastre total. E diante de resultados tão ruins, tão pífios, muitos de nós somos questionados, somos tentados a nos questionar se Deus realmente se importa com a gente. Se Deus realmente se importa conosco em face das dificuldades que aparecem. Será que Deus realmente se importa conosco? Então, nós vamos ver um pouco a respeito disso essa noite, né? Deus realmente se importa conosco. E aí, olhando para a narrativa bíblica, nós vimos, irmãos, aqui no capítulo 5, ao longo de todo esse capítulo, as coisas piorando. Nós enfatizamos que o fechamento do capítulo 4, no verso 31, o povo, depois de 400 anos de sofrimento, estava até adorando a Deus, na expectativa de que eles sairiam do Egito, da servidão. Mas quando entramos no capítulo 5, as coisas ficam muito difíceis. No primeiro encontro de Moisés e Arão com o grande do Egito, o grande governador do Egito, Faraó, as coisas ficam muito ruins. Moisés, se nós pararmos para pensar, ele fez tudo conforme Deus havia lhe mandado, tudo, absolutamente. Ele saiu de Midian, ele encontrou com seu irmão, ele se apresentou para os anciãos, os sinais foram ali colocados, ele foi ao palácio, até que ele fez tudo à risca, ele não desobedeceu a Deus em nada, mesmo no caminho ainda titubeando, mas ele foi, ele obedeceu. Do momento em que partiu da sarça ardente, até o dia em que foi ao palácio de Faraó, ele fez exatamente como as instruções do Senhor. Nós poderíamos dizer, com toda certeza, que Moisés estava onde Deus queria. Moisés era um homem que estava vivendo no centro da vontade de Deus. E a pergunta é a seguinte:
Por estar no centro da vontade de Deus, Moisés estava tendo um dia bom, Moisés estava tendo uma vida vitoriosa, as coisas estavam caminhando muito bem? Definitivamente não, irmãos. Às vezes, em algumas viradas de ano, alguns segmentos cristãos, eu lembro em 2019, é o velho discurso. Chega ali no dia 31, para o dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, parece que vai mudar muita coisa. Não muda nada. Só muda um calendário. Mas essa data é envolta por um misticismo cristão, tolo. E aí, 2019 para 2020 disseram, como sempre, né? Esse será o melhor ano das nossas vidas. Já viram isso? Esse vai ser o melhor ano das nossas vidas. Em março de 2020, uma pandemia, tudo fechado. E você pode ter certeza que 2020 não foi o melhor ano para muitas pessoas, para muitas famílias. Eu conheci casos de famílias que praticamente foi todo mundo. Famílias que tinham ali 7 pessoas, 5 morreram de Covid. Não foi um bom ano para muitas famílias, não foi um bom ano para muitos empresários, não foi um bom ano para o mundo inteiro de maneira geral. Para as pessoas que ficaram abaladas e fragilizadas com algo que nunca se tinha visto na era moderna, a gente pode dizer assim. Porque mesmo com outras pestes, com outras doenças, não foi uma questão global, praticamente parar o mundo. E nós vivemos isso, nós passamos por isso. Nós poderíamos dizer que Moisés estava no centro da vontade de Deus, e ainda assim, Moisés não estava tendo um dia bom. A abordagem a Faraó resultou, nós já vimos em mensagens anteriores, em trabalhos maiores, redobrados aos escravos. A missão, irmãos, estava caminhando para um completo desastre. Moisés, que num primeiro momento se apresenta como um herói, uma fagulha, uma centelha de esperança, Moisés se torna o inimigo público número 1. O inimigo de Faraó e o inimigo do povo. Foi o que nós vimos aqui com os capatazes, e aquilo dali se espalhou em meio ao povo de Deus. Tanto escravos quanto egípcios. Essa história mostra quando as coisas ficam piores por obedecermos a Deus. Essa história mostra quando as coisas ficam piores por obedecermos a Deus e como nós devemos agir e reagir. É isso que essa história vai nos contar. Para saber o que não fazer, basta olharmos para os capatazes hebreus. Quando estavam em apuros, sangrando ainda por conta dos açoites que levaram, eles recorreram a quem? Faraó. É a mesma coisa, irmãos, de alguém orar para o diabo melhorar a vida dele. Esperavam inutilmente que os seus carrascos lhe dessem alívio e liberdade. Descarregaram toda a sua frustração no segundo momento sobre Moisés, tentando solapar a autoridade do enviado do Senhor. E veja, irmãos, que nós temos aqui, de certa forma, a rejeição à liderança de Moisés, uma liderança instituída pelo Senhor. A rejeição de Moisés será um dos temas recorrentes na saga de libertação do povo hebreu, desde o Egito até a entrada da Terra Prometida. Quantas revoltas contra Moisés, quantas tentativas de destruir a Moisés, de tirar Moisés da liderança, o enviado do Senhor. Em última instância, o domínio do Senhor, a condução do Senhor, mesmo quando as coisas não saem do jeito que nós esperamos. A fé daquele povo facilmente era arranhada com a falta de água, com a falta de comida, com condições mínimas. A barriga roncava, pronto. A fé já era abalada. E veja que esse tema da rejeição vai perpassar pelas Escrituras. João Batista, o Senhor Jesus, dizem, que eles rejeitaram os profetas.
O que o povo fez com os santos profetas? Mataram os profetas, porque eles eram enviados do Senhor, eles traziam mensagens do Senhor. E essa rejeição, ela vai crescendo, ela vai galgando, ela alcança os profetas e ela atinge o seu clímax no Novo Testamento, quando rejeitam a Jesus. Quando Jesus está fora de Jerusalém e chora, diz: ó Jerusalém, como eu quis juntá-los como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. A mesma multidão, ou grande parte dos integrantes da multidão que clamaram Hosana, estavam naquele dia fatídico da crucificação dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A mesma. A rejeição maior chega na pessoa e na crucificação do nosso Redentor. É assim, irmãos, que a maioria das pessoas agem quando as dificuldades aparecem. Elas voltam atrás, elas retornam aos seus pecados, elas se afastam de Deus, elas não conseguem conciliar um Deus bom e poderoso com as dificuldades dessa terra. Voltam à escravidão espiritual ainda mais grave. Hoje, muitos preferem rejeitar a Jesus. E como eu disse em uma das últimas mensagens, trocam Jesus pelo quê? Nada. Nada é colocado no lugar. Preferem nada a Jesus. Mas a narrativa vai nos falar que Moisés vai por um caminho diferente. O dia não estava bom, mas ele resolve então recorrer àquele que o comissionou, o Senhor. Note que o texto que nós lemos, Moisés, 2 versos e Deus fala 5. Eu não sei se os irmãos notaram, nós vamos falar sobre a resposta do Senhor. Deus não responde nada a Moisés. Nada. Deus faz somente uma coisa. Deus lembra Moisés. Ele lembra. O dia mau pode trazer uma espécie de amnésia em relação às promessas do Senhor. Moisés foi na contramão dos capatazes. Ele levou suas dificuldades ao Senhor. Ele externou a Deus toda a sua decepção. E nós sabemos muito bem que Moisés era um homem que desenvolveu um relacionamento extremamente honesto com o Eterno. Ele não consegue, irmãos, aqui, como todos os servos de Deus, ele não consegue todas as respostas, mas a sua fé em Deus e em suas grandes e muito ricas promessas triunfou sobre esse dia mau. E olha que viriam muitos outros dias ruins, 40 anos de dias ruins, na verdade. 40 anos. Nós nos abalamos muitas vezes com a morte, devemos nos abalar, a morte deve nos chocar, como foi o caso lá em Uberaba, de um adolescente da igreja, que foi morta de uma maneira brutal, inesperada. Nós devemos nos abalar. Agora os irmãos pensem bem, o que são 3 milhões de pessoas marchando durante 40 anos, e essas 3 milhões de pessoas morrerem no deserto. Calcule quantos funerais não eram por dia. O maior cemitério a céu aberto que já se ouviu falar. Dias difíceis. 40 anos de dias difíceis. Então, as promessas de Deus triunfaram sobre o dia mau. Depois de um começo tão promissor, o projeto do Êxodo, na primeira prova, já estava aos cacos. As pessoas estavam desconfiando de Moisés. Aos seus olhos, os planos de Deus, aos olhos de Moisés, os planos de Deus haviam se voltado contra ele. A libertação do povo parecia mais distante do que nunca, porque os trabalhos foram dobrados. Mas é importante observar, é importante olhar isso daqui, irmãos, que Moisés não deveria ter se surpreendido com o dia mau. Não deveria. Nós vimos que no chamamento de Moisés, lá no capítulo 3, verso 19, o capítulo 4, verso 21, Deus disse: olha Moisés, o coração de Faraó estará duro, e eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó. Os irmãos acham que num primeiro contato, Faraó ia liberar o povo, ia mandar servir cafezinho para o Moisés no palácio?
Ou talvez fazer um churrasco? Não. É óbvio que não. E Deus já havia alertado sobre isso. Mas Deus não havia falado, irmãos, dos detalhes. O fato dos trabalhadores terem de pegar a própria palha. Moisés fez exatamente como Deus havia dito para fazer. Mas a libertação não estava acontecendo da maneira que ele esperava. Não estava. Em sua confusão, Moisés questiona o seu chamado. Eu não sei se os irmãos observaram isso aqui no verso 22. A última pergunta do verso 22. Ele diz: Senhor, por que me enviaste? Ele duvida que Deus o chamou. Ele questiona se de fato Deus o chamou ou se não foi um assovio. Meus irmãos, inquestionavelmente Deus o chamou. Nós vimos o relato da sarça, foi uma teofania. Deus apareceu para ele na sarça, Deus o chamou, Deus reiterou promessas, Deus deu sinais. Ele chega no Egito, os sinais aparecem para os anciãos, convence os anciãos. E ele disse: Senhor, por que o Senhor me chamou? Será que era verdade o chamado do Senhor? Em outras palavras, Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo? Ele poderia ter dito também: Senhor, eu falei para o Senhor não me mandar para cá, que não ia dar certo. Moisés foi tomado pela frustração e o descontentamento, que são reações pecaminosas à adversidade. Frustração e descontentamento são reações pecaminosas do nosso coração. Ele se queixa aqui dos métodos de Deus. Aqui a confiança na promessa da libertação sofre um abalo. Há uma pequena semente de incredulidade no seu coração. E assim, o que é irônico, que é o homem mais manso, mais paciente, por assim dizer, se torna impaciente, imediatista, no dia da adversidade, logo nesse dia, logo no dia da adversidade. Meus irmãos, no dia da adversidade, não é o momento da gente questionar, não é o momento da gente duvidar. Eu comparo os dias da adversidade como grandes tempestades que se abatem sobre nós. O que nós podemos fazer em relação a uma grande tempestade que vem com águas torrenciais tomando conta das ruas? Você vai querer resolver alguma coisa nesse dia, nessa hora exatamente? Justamente nessa hora, você vai querer sair de casa? Você vai procurar um abrigo? Você vai esperar a tempestade, o dia mal passar, para depois você contabilizar os danos? Não se faz nada no dia da adversidade. Mas Moisés queria uma solução naquele dia. Senhor, as coisas pioraram. É como que se ele colocasse no lugar de acusar a Deus, como os capatazes se colocaram no lugar de acusá-lo. Nós vemos aqui o lado humano de Moisés, bem estridente. Meus irmãos, Moisés fica numa situação difícil. Mas o que fica claro é que Moisés era um homem como nós, pecador. O próprio Moisés precisava ser salvo da sua compreensão errada da realidade. Ele mesmo precisava ser salvo disso. A despeito do seu desabafo, por isso que nós vemos aqui um servo de Deus, que foi levantado pelo Senhor, um tipo de Cristo. Vemos o seu lado humano, de uma maneira muito estridente, mas por outro lado, um tipo de Cristo. Porque Moisés intercede pelo povo. Ele viu o sofrimento. Ele se compadeceu daquele sofrimento, ele levou a intercessão a Deus. Havia uma preocupação genuína com a libertação dos hebreus escravizados. Ele se coloca como um mediador entre Deus e o povo. Tanto que aqui, no verso 5, eu acho muito bonito aqui que Deus diz o seguinte: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança.
Uma das lições importantes dessa mensagem é que no dia da adversidade, Deus se lembra da aliança. Ele está atento à aliança. Nós podemos nos esquecer, mas Deus não se esquece. Ele se lembra da aliança. E Moisés aqui foi um tipo de Cristo, que intercedeu em favor daquele povo. Mas além de mal a pior e de recorrer ao Senhor, nós temos a resposta do Senhor. E a grande questão é a seguinte: o plano continua de pé. Não adianta, Faraó pode espernear, Faraó pode redobrar trabalhos, Faraó pode dizer que não vai libertar, pode ter a crise que for, o plano continua de pé. Deus respondeu à oração e indagações de Moisés, não como ele esperava, mas essa resposta revela duas realidades sobre Deus e o seu caráter que nós precisamos nos apropriar para vencermos o dia mau. A primeira delas é que Deus sempre está no controle. E a segunda é que Deus se lembra da aliança. Deus está no controle. A queixa de Moisés é que Deus não estava fazendo o que havia prometido. Ora, era para libertar o povo e os trabalhos aumentam. Então Deus estava roendo a corda, em outras palavras. Meus irmãos, entender o processo é sempre complicado. É sempre difícil. Quem está no olho do furacão e quem está fora. Não dá para a gente entender o processo. A gente só pode confiar no Senhor. O finito não comporta o infinito. Deus já sabe o desfecho. Nós não sabemos. Não sabemos. E não nos será revelado. Nós temos que andar em confiança. Deus não explicou exatamente os motivos pelos quais o povo deveria passar por tamanho sofrimento. E Deus também não explicou porque Moisés continuava sendo a pessoa certa. Ele não explicou. Em nenhum momento Deus se justifica para Moisés. Nenhum momento. O que é que Deus faz aqui? Ele reforça a promessa de ser glorificado derrotando a Faraó. É isso que Deus faz aqui. Tudo estava correndo dentro do plano perfeito de Deus. Ele mantém tudo sob controle por causa da sua soberania. Deus governa sobre tudo e todos com mão poderosa. E não iria ser da maneira que Moisés quisesse, do jeito que Moisés quisesse. Era um trabalho que precisava ser feito com paciência. Os irmãos vão perceber isso. Deus vai revelando a sua glória de maneira gradual. Vem a primeira praga, segunda praga, terceira praga, um dia após o outro, e chega a ser algo até cansativo, mas Deus vai mostrando a sua glória. Deus vai derrotando ou tornando evidente que os deuses egípcios são embustes, são crendices. Deus vai derrotando cada um deles. As peças vão se encaixando como que num quebra-cabeças. E meus irmãos, raramente as coisas saem como nós esperamos e planejamos. Deus glorifica a si mesmo de maneiras que transcendem em muito as nossas expectativas. Então Deus está no controle. Deus se lembra da aliança. Todas essas verdades, os versos 2 ao 5, Deus já havia dito a Moisés. Deus já havia falado: eu sou o Deus de teus pais, eu cumprirei a minha aliança, eu te levarei para a terra prometida, eu conheço o sofrimento do meu povo. Meus irmãos, já perceberam que parte importante da nossa vida é sermos lembrados? Deus sempre está nos lembrando. Domingo após domingo, mensagem após mensagem, Deus está nos lembrando de quem Ele é, do que já sabemos. E por que Deus faz isso? Deus nos lembra para que nós possamos aplicar os novos desafios de fé. Os novos desafios de fé que vão se apresentar. Nós precisamos ter isso muito fresco em nossas mentes. Ele nos lembra.
Deus compadeceu do seu povo com compaixão da sua aliança. A aliança. Eu acho muito bela a teologia da aliança, que é a teologia que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota. Uma aliança feita aos patriarcas, que atinge o seu clímax, o seu ápice na cruz, no Gólgota, quando Deus se lembra da aliança. Meus irmãos, quando as coisas vão de mal a pior, Jesus nos envia consolo e encorajamento pelo seu Espírito. São bênçãos da aliança. Deus cumpre fielmente as suas promessas, aliança. Ele se lembrará da aliança até o fim, quando Jesus voltar em glória. Ele nos salvará em Cristo, lembrando-se da aliança da sua misericórdia. Então, no dia mau, guarde isso no seu coração. Os planos de Deus continuam de pé. Deus continua no controle. Ele não vai sair de lá. E Deus se lembra da aliança. Daí eu quero, além do que nós já aplicamos, algumas considerações finais, aplicações finais. Na verdade, algumas exortações. Primeiro, leve suas aflições a Deus em orações. Faça primeiro isso. Leve a Deus em orações. Se você não conseguir orar, eu quero dar uma sugestão. Compre uma agenda. Compre uma agenda. Em branco, claro, óbvio. E nessa agenda, escreva suas orações nos dias de maior angústia. Escreva todas elas. Todo o seu desabafo. No dia que as coisas estiverem um pouco melhor, volte às suas orações do dia mau. E vá corrigindo teologicamente. E vendo a maneira como Deus agiu. Nós precisamos realmente no dia mau primeiro levar a Deus. Alguns vão procurar os terapeutas, os pais, os amigos, o cônjuge, os filhos. Não tem nada errado de você procurar conselhos, desabafar, não tem nada de errado nisso. Mas primeiro leve a Deus as suas aflições. Quando surgirem as dificuldades, ansiedades, preocupações, medos, inquietações, leve tudo diante da face de Deus. Tudo mesmo. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Sempre que surgir uma dificuldade, tenha certeza que Deus estará à distância de uma oração. Uma oração só. Essa é a distância. Não tem outra. Segunda lição. Em face das tribulações, das dificuldades, do dia mau, pergunte a Deus. Pergunte a Deus. Os grandes servos de Deus, quando estavam pensando em desistir, ou não conseguiam compreender, eles perguntaram a Deus. Abraão perguntou quando Deus reforçou a promessa da aliança. Disse: olha, Abraão, em breve vai vir o filho da promessa. E lá em Gênesis 15:2, Abraão diz assim: Senhor, Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Ele perguntou ao Senhor. Jó perguntou quando perdeu tudo, Jó 13:24, por que me escondes o rosto? E me tens por teu inimigo? Jó perguntou isso ao Senhor. Quando Davi estava cercado por inimigos, ele perguntou: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? Salmo 10, verso 1. Até o nosso Senhor Jesus perguntou. Até Jesus perguntou no momento da crucificação, nos 7 brados, ou nas 7 frases, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ora, se até o Senhor perguntou, por que nós não vamos perguntar? No momento da tribulação, pergunte ao Senhor. Leve ao Senhor seus questionamentos. Trata-se de um rasgar de coração na presença do Senhor.
Ele pode responder ou negar-se a responder. Mas pode ter certeza que Deus não tem medo dos nossos questionamentos. Não tem medo. Por fim, quando as dificuldades vêm, precisamos confiar no plano perfeito e na salvação do Senhor. Veja que aqui no verso 1 do capítulo 6, no início da resposta do Senhor, o Senhor diz para ele no presente: agora, verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. Não era apenas deixar ir. Faraó ia querer que aquele povo saísse de lá. Jogar fora. Eu não quero esse povo aqui. Mas isso seria por forte mão. Ou seja, Deus está dizendo: Moisés, tem um processo aí. Não tem atalho. Tem um processo. E depois teria um deserto. Que aí já é uma outra coisa. Mas era um momento agudo de sofrimento. Mas Deus disse: o plano continua de pé. Meus irmãos, que Deus nos ajude na nossa jornada. Nós não estamos mais nas mãos do faraó deste mundo. Graças a Deus não. Mas nós estamos no deserto. Nós estamos no deserto. Peregrinando. Não temos uma morada certa. Temos e não temos ao mesmo tempo, né? Duas cidadanias. Passamos por provações, por perdas, por incertezas, por crises enormes. Mas o plano de Deus continua de pé. Ele não vai desistir do plano dele. E é com forte mão. Então que Deus possa renovar a nossa confiança na graça e no poder dele essa noite.